Bem-vindo de volta e aproveite a história. Nos subúrbios tranquilos de uma pequena cidade costeira, uma explosão de raiva quebra o silêncio. O som de vidro quebrando faz com que Fernanda, de 35 anos, corra freneticamente para o quarto de seu filho. Ulisses, de 6 anos, dorme pacificamente, sem saber que esta noite mudará suas vidas para sempre. Fernanda observa os hematomas que começam a se formar em seus braços e toma uma decisão que exigirá toda a sua coragem. Ela rapidamente empacota itens essenciais, pega seu filho adormecido e desaparece na noite, deixando para trás uma vida construída ao longo de 10 anos. O coração de Fernanda batia acelerado enquanto segurava Ulisses contra o peito, caminhando apressadamente pela rua escura. O pequeno ainda dormia, enrolado no cobertor fino que ela havia conseguido pegar. As luzes da casa que um dia chamou de lar ficavam cada vez mais distantes atrás dela. Cada passo que dava era um misto de medo e determinação. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas ela não ousava soluçar, temendo acordar Ulisses ou, pior ainda, chamar a atenção de alguém. Com apenas R$ 94 no bolso e o medalhão de sua avó, Fernanda embarcou em um ônibus para Salvador, a mais de 300 quilômetros de distância, constantemente olhando por cima do ombro. A pequena cidade de Ilhéus, que ela chamava de lar, agora representava perigo, não segurança. Pelos próximos 12 meses, a jornada de Fernanda testaria seus limites, revelaria forças ocultas e, finalmente, a levaria a uma redenção inesperada. O ônibus balançava na estrada escura. Ulisses acordou confuso, seus olhos arregalados de medo, quando não reconheceu onde estava. "Mamãe, onde estamos? Cadê o papai?" perguntou com a voz embargada de sono. Fernanda engoliu em seco. Como explicar a uma criança que eles estavam fugindo? Como dizer que o homem que ele chamava de pai era a razão pela qual eles precisavam desaparecer no meio da noite? "Estamos em uma aventura, meu amor," ela respondeu, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Vamos conhecer um lugar novo, só você e eu. Vai ser divertido, prometo." As palavras soavam vazias até para ela, mas Ulisses pareceu aceitar, ainda que relutante. Encostou a cabeça no ombro da mãe e voltou a adormecer, confiando nela como sempre fez. O amanhecer encontrou Fernanda com olheiras profundas, mas alerta. Cada parada do ônibus a deixava tensa, imaginando se Wilson, seu marido, já teria notado sua ausência, se já estaria à sua procura. A aliança de casamento pesava em seu dedo como uma corrente, o último vestígio físico de uma união que havia se transformado em prisão. Com determinação, ela a retirou e guardou no bolso. Seria útil mais tarde, talvez como último recurso financeiro. Quando finalmente chegaram a Salvador, o sol da tarde iluminava a cidade com tons dourados que contrastavam com o estado de espírito sombrio de Fernanda. A Baía de Todos os Santos brilhava ao longe, mas ela mal notou a beleza ao seu redor, enquanto descia do ônibus com Ulisses pela mão e a pequena mala que continha tudo o que puderam trazer. Chegando à cidade desconhecida, Fernanda descobre que o abrigo para mulheres está lotado. Ela passa as 3 primeiras noites dormindo em um banco na rodoviária, segurando Ulisses perto contra o frio do outono. Sua aliança de casamento, a última posse valiosa que ela tem, é trocada por uma semana de estadia em um hotel barato e decadente. Fernanda diz a Ulisses que eles estão em uma aventura, mas seu sorriso desaparece quando ele adormece. O quarto do hotel era pequeno e o papel de parede descascava nas bordas, mas estava limpo o suficiente e, o mais importante, oferecia uma porta que trancava. Naquela primeira noite, Fernanda observou Ulisses dormindo na cama de solteiro, encolhido como se tentasse se proteger mesmo em sonhos. Seu coração doía ao pensar no que seu filho havia testemunhado,
no que havia ouvido através das paredes finas de casa, nos gritos e barulhos que certamente haviam perturbado seu sono tantas vezes. "Vou consertar isso", prometeu em um sussurro, acariciando os cabelos escuros do menino. "Vou dar a você uma vida melhor, mesmo que tenha que reconstruir tudo do zero." Mas as palavras, embora sinceras, pareciam frágeis diante da realidade que os cercava. Fernanda não tinha trabalho, quase não tinha dinheiro e conhecia ninguém em Salvador. Wilson era bem relacionado em sua cidade natal, tinha amigos na polícia, na prefeitura. E se ele a encontrasse? E se tentasse tirar Ulisses dela? O pânico ameaçou dominá-la, mas Fernanda respirou fundo, repetindo mentalmente o que sua avó sempre dizia: "Um problema de cada vez, menina, um passo após o outro." Amanhã ela precisaria encontrar um emprego. Amanhã ela começaria a construir algo novo para eles. Por hoje, bastava que estivessem seguros. Na manhã seguinte, com Ulisses ainda dormindo após a exaustiva viagem, Fernanda saiu para comprar algum pão e café na padaria próxima. Foi quando viu o pequeno anúncio no jornal abandonado sobre uma mesa. "Precisa-se de ajudante de cozinha no restaurante Bahia Azul. Experiência não obrigatória." O Bahia Azul ficava a algumas quadras dali. Um restaurante modesto especializado em frutos do mar, frequentado principalmente por trabalhadores locais e alguns turistas perdidos que buscavam autenticidade longe dos pontos turísticos. Fernanda ajeitou o cabelo como pôde, respirou fundo e entrou pela porta dos fundos, como indicava o anúncio. Em um restaurante local, Fernanda encontra Norma, uma garçonete de 70 anos com olhos afiados e uma língua ainda mais afiada. Quando Fernanda acidentalmente quebra uma xícara de café enquanto se candidata a um emprego, em vez de raiva, Norma lhe oferece uma posição lavando pratos. A cozinha se torna o santuário de Fernanda, embora suas mãos rachem e sangrem por causa do sabão áspero e da água quente. Toda noite, ela volta para o quarto do hotel com sobras de jantar embrulhadas em guardanapos. "Não sei o que você está fugindo, menina, mas todo mundo tem direito a um recomeço", disse Norma, enquanto mostrava a Fernanda onde ficavam os aventais e as luvas de borracha. A senhora de cabelos grisalhos e pele marcada pelo tempo não fez perguntas sobre os olhos assustados de Fernanda ou sobre o filho que ela mencionou ter. Apenas lhe deu instruções claras sobre como queria a louça lavada e empilhada. Aquele primeiro dia foi brutal. Fernanda nunca havia trabalhado em um restaurante antes. Como esposa de um empresário bem-sucedido em Ilhéus, sua vida havia sido confortável materialmente, ainda que um pesadelo em outros aspectos. Suas mãos delicadas logo ficaram vermelhas e irritadas com os produtos químicos e a água quente, constante. Mas ela não reclamou. Cada prato lavado era um passo para longe de Wilson, um tijolo na construção de sua nova vida. "Mamãe, por que suas mãos estão assim?" perguntou Ulisses naquela noite, tocando gentilmente as mãos avermelhadas de Fernanda enquanto comiam as sobras que ela havia trazido. Um pouco de arroz de coco com camarão que o cozinheiro havia separado para ela quando Norma não estava. Olhando. "É só porque estou trabalhando duro para nós dois", respondeu com um sorriso genuíno. "Logo vão melhorar, não se preocupe." "Quando vamos voltar para casa?" perguntou ele, a inocência da pergunta atingindo Fernanda como um soco no estômago. "Esta é nossa casa agora, Ulisses, aqui em Salvador, e vai ser muito melhor, você vai ver." A confusão nos olhos do menino era evidente, mas ele apenas assentiu, confiando na mãe como sempre fez. Fernanda sabia que em breve precisaria matriculá-lo em uma escola, estabelecer algum tipo de normalidade. Mas como fazer isso sem documentos, sem comprovante de residência, com medo constante de ser encontrada?
Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite zeros. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Fernanda trabalhava do meio-dia até o fechamento do restaurante, geralmente voltando para o hotel bem depois das 10 da noite. Norma havia convencido sua amiga Dona Yolanda, uma senhora que morava no prédio onde ficava o restaurante, a cuidar de Ulisses durante o dia por um preço simbólico. O menino passava as tardes desenhando ou assistindo à pequena televisão na sala de Dona Yolanda, que lhe servia biscoitos caseiros e contava histórias sobre o Salvador de antigamente. Com o primeiro pagamento, Fernanda estendeu sua estadia no hotel por mais 2 semanas e comprou alguns itens essenciais. Roupas novas para Ulisses, que havia crescido, material escolar e um telefone celular pré-pago barato, apenas para emergências. Mesmo economizando cada centavo, ela sabia que precisaria encontrar um lugar mais permanente em breve. O hotel, além de caro para seus padrões atuais, não era um ambiente adequado para uma criança. "Você tem experiência com comida, menina?" E perguntou Norma um dia, enquanto observava Fernanda reorganizando meticulosamente as panelas que havia acabado de lavar. "Cozinhava para minha família", respondeu Fernanda hesitante. "Minha avó era uma excelente cozinheira. Me ensinou muitas receitas tradicionais." Murmurou Norma, seus olhos astutos avaliando Fernanda. "O ajudante de Geraldo não veio hoje. Aquele moleque irresponsável provavelmente está de ressaca de novo. Você acha que pode descascar batatas e cortar legumes sem perder um dedo?" Foi assim que Fernanda deu seu primeiro passo para além da pia de lavar louça. Seu cuidado e precisão impressionaram Geraldo, o cozinheiro mal-humorado que raramente elogiava alguém. No final do dia, ele grunhiu algo que soou vagamente como aprovação quando ela apresentou as cebolas perfeitamente picadas em cubos do mesmo tamanho. Ulisses luta para se ajustar à nova vida, tornando-se retraído depois de começar na escola. Local. Sua professora liga para Fernanda, preocupada com desenhos de figuras escuras perseguindo uma mulher e uma criança. Fernanda percebe que seu filho carrega feridas invisíveis mais profundas do que ela imaginava. Quando o encontra escondido em um armário durante uma tempestade, segurando seu soldadinho de brinquedo favorito, ela entende que a fuga deles é apenas o começo de sua cura. A matrícula de Ulisses na escola municipal havia sido um desafio. Sem comprovante de residência fixo, Fernanda precisou da ajuda de Norma, que assinou como responsável temporária, alegando que eles estavam morando provisoriamente com ela enquanto buscavam um lugar. A meia-verdade funcionou, e Ulisses começou a frequentar as aulas no início de abril, quase um mês após sua chegada a Salvador. A professora Vitória era jovem e atenciosa, com olhos gentis que pareciam enxergar além da história fabricada sobre a mudança repentina de Ulisses para a capital baiana. Nos primeiros dias, ele permaneceu calado, recusando-se a participar das atividades em grupo e escolhendo sentar-se sozinho durante o recreio. Foi numa tarde chuvosa que Fernanda recebeu a ligação no celular barato que mantinha principalmente para a escola. "Senhora Fernanda, aqui é a professora Vitória da escola de Ulisses. Será que podemos conversar um momento quando a senhora vier buscá-lo hoje?" O estômago de Fernanda afundou. "Aconteceu algo com ele? Ele está bem?" "Fisicamente, sim", respondeu a professora com voz calma. "Mas há algumas coisas que notei e gostaria de compartilhar com você, se possível." Naquela tarde, Fernanda pediu 1 hora de folga a Norma, que acenou positivamente ao ouvir que se tratava de Ulisses. Quando chegou à escola, encontrou a professora em sua sala, uma pilha de desenhos coloridos sobre a mesa. "Ulisses é um menino muito talentoso", começou Vitória, sorrindo levemente. "Ele tem um traço impressionante para sua idade."
Ela então virou os desenhos para que Fernanda pudesse vê-los, e seu coração quase parou. Nas folhas de papel, seu filho havia desenhado repetidamente a mesma cena: figuras escuras, masculinas e ameaçadoras, perseguindo uma mulher e uma criança. Em alguns desenhos, a figura escura tinha olhos vermelhos e mãos enormes que pareciam garras. Em outros, a mulher e a criança estavam escondidas, tremendo em cantos escuros ou dentro do que parecia ser um armário. "Senhora Fernanda", disse a professora gentilmente, "não sei o que vocês estão passando, mas esses desenhos sugerem que Ulisses está processando algum tipo de trauma. Ele se assusta com barulhos altos, tem dificuldade de confiar nos colegas, especialmente os meninos mais velhos, e ontem..." Ela hesitou. "Ontem ele teve um episódio durante o recreio. Um dos meninos derrubou uma cadeira que fez um barulho alto, e Ulisses se escondeu embaixo da mesa, tremendo e chorando baixinho." Fernanda cobriu a boca com a mão, as lágrimas brotando sem permissão. Como havia sido tão ingênua a ponto de pensar que Ulisses não teria sido afetado, que por ser pequeno, não entenderia ou não carregaria as cicatrizes do que presenciou? Nós estamos passando por um momento difícil", conseguiu dizer finalmente. "Saímos de uma situação complicada." Vitória assentiu, sem pressionar por detalhes. "A escola tem uma psicóloga que vem 2 vezes por semana. Com sua permissão, gostaria que ela conversasse com Ulisses. Além disso, queria sugerir algumas atividades que podem ajudá-lo a expressar seus sentimentos de maneira segura." Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu Salvador. Os trovões sacudiam as janelas do pequeno quarto de hotel, e quando um relâmpago particularmente forte iluminou o ambiente, Fernanda percebeu que Ulisses não estava em sua cama. Em pânico, ela o procurou pelo quarto até encontrá-lo encolhido no armário do banheiro, os olhos fechados com força, segurando seu soldadinho de brinquedo, o único brinquedo que conseguiram trazer na fuga apressada. "Papai vai nos encontrar quando os relâmpagos mostrarem onde estamos", sussurrou ele, sua voz tão baixa que Fernanda mal conseguiu ouvir. Ele sempre disse que conseguia ver tudo quando os relâmpagos apareciam. Fernanda sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado. Ajoelhou-se ao lado do armário, sem tentar tirar o filho de lá. Em vez disso, sentou-se no chão frio do banheiro e começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua avó cantava para ela. Lentamente, a respiração de Ulisses acalmou. Quando ele finalmente adormeceu em seus braços, Fernanda jurou a si mesma que faria qualquer coisa, superaria qualquer obstáculo, para garantir que seu filho pudesse um dia se sentir verdadeiramente seguro novamente. O momento do trovão ensurdecedor iluminou não apenas o quarto, mas também a realidade que Fernanda vinha tentando evitar. A fuga física era apenas o primeiro passo. A jornada de cura, tanto para ela quanto para Ulisses, seria muito mais longa e complexa do que simplesmente atravessar quilômetros de distância. Enquanto procura por uma moradia mais permanente, Fernanda descobre que seu marido a denunciou por ter levado ilegalmente o filho e congelou a conta bancária conjunta. Quando as autoridades entram em contato com o restaurante, Norma inesperadamente defende Fernanda, alegando que ela é sua sobrinha visitando por motivos familiares. Naquela noite, Norma os convida a ficar temporariamente em seu quarto de hóspedes, acima da movimentada padaria do bairro, onde o cheiro de canela e pão fresco oferece um momento de normalidade. 2 semanas depois, Fernanda estava folheando anúncios de aluguel no jornal durante seu intervalo quando Geraldo, o cozinheiro, apareceu com uma expressão séria. "Tem 2 homens lá na frente perguntando por você", disse ele em voz baixa. "Um deles parece policial." O sangue de Fernanda gelou nas veias.
Ela sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas não esperava que fosse tão cedo. Seus dedos começaram a tremer incontrolavelmente. "Onde está Norma?" conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível. "Já está lidando com eles", respondeu Geraldo. "Mandou eu te avisar para sair pelos fundos e esperar no beco. Ela vai te encontrar lá." Fernanda mal conseguia respirar enquanto atravessava a cozinha em direção à porta dos fundos. Sua mente era uma tempestade de pensamentos. Ulisses, a escola, o que aconteceria se a levassem? Se o Wilson conseguisse encontrá-la? Ele tinha influência, conhecia pessoas, sabia como manipular o sistema a seu favor. No beco estreito, atrás do restaurante, Fernanda se encostou na parede úmida, tentando controlar sua respiração. 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade, Norma apareceu. Seu rosto habitualmente severo, ainda mais tenso. "Eles estão procurando por uma tal de Fernanda Matos, que supostamente sequestrou o próprio filho do interior da Bahia", disse a senhora sem rodeios. "Disseram que o pai está procurando desesperadamente, que registrou boletim de ocorrência, que congelou as contas bancárias até que ela devolva o menino." Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. "Norma, eu posso explicar." "Não precisa", interrompeu a idosa, erguendo uma mão. "Conheço o olhar de uma mulher que está fugindo por bons motivos. Já vi isso muitas vezes na minha vida", disse-a. "Eles que não conheço nenhuma Fernanda Matos, que minha sobrinha Fernanda Novaes está trabalhando comigo temporariamente enquanto visita Salvador por questões familiares." Lágrimas de alívio e gratidão encheram os olhos de Fernanda. "Obrigada", sussurrou. "Mas e agora? Eles podem voltar, podem verificar, ir à escola de Ulisses." "É por isso que você não pode voltar para aquele hotel", declarou Norma, seu tom não deixando espaço para discussão. "Venha. Você e o menino ficarão comigo até resolvermos isso. Moro acima da padaria Santa Clara, a 3 quadras daqui." Naquela mesma tarde, Fernanda buscou Ulisses mais cedo na escola, inventando uma história sobre uma consulta médica. Em vez de voltar ao hotel, foram diretamente para o pequeno apartamento de Norma sobre a padaria. O lugar era modesto, mas acolhedor, com móveis antigos bem conservados e fotos de família nas paredes. O cheiro de pão fresco e canela impregnava o ar, criando uma atmosfera reconfortante que Fernanda não sentia há muito tempo. "Tem um quarto de hóspedes no final do corredor", explicou Norma. "Não é grande coisa, mas a cama é confortável e há espaço para vocês dois." "Norma, não sei como agradecer." "Não agradeça. Apenas me conte a verdade", respondeu a senhora, sentando-se à mesa da cozinha e indicando que Fernanda fizesse o mesmo. "Se vou arriscar meu pescoço por você, preciso saber no que estou me metendo." Com Ulisses distraído por um antigo conjunto de blocos de madeira que Norma havia separado para ele, Fernanda finalmente desabafou. Contou sobre os anos de controle psicológico, o isolamento gradual de amigos e família, os acessos de raiva de Wilson que se tornaram cada vez mais frequentes e violentos. Como ele costumava ser encantador em público, mas transformava-se completamente quando estavam sozinhos. Como ela havia tentado sair antes, mas ele ameaçou tirar Ulisses dela, usando seus contatos e influência para pintá-la como instável e incapaz. "Na última noite ele quebrou um copo perto da minha cabeça", concluiu, a voz embargada. "Percebi que era só questão de tempo até que Ulisses também se tornasse alvo. Não podia esperar mais." Norma ouviu tudo em silêncio, seu rosto endurecendo à medida que Fernanda falava. Quando a jovem terminou, a idosa levantou-se, colocou uma chaleira no fogão e começou a preparar chá. "Minha filha tinha um marido assim", disse finalmente de costas para Fernanda. "Sempre dizia que ia sair, mas nunca saiu. Até que um dia..." Sua voz falhou. Um dia foi tarde demais. Virou-se para Fernanda com os olhos marejados, mas determinados.
Você fez o certo, e eu vou ajudar vocês dois. O aroma doce do chá de camomila e do pão sendo assado no andar de baixo envolveu Fernanda como um abraço, amenizando temporariamente o peso da situação. Pela primeira vez desde a fuga, ela sentiu que não estava mais completamente sozinha, que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho adiante para ela e Ulisses. As habilidades culinárias de Fernanda, antes apreciadas apenas pelo seu filho, chamam a atenção do dono do restaurante quando ela improvisa uma refeição com ingredientes quase vencidos. Seu ensopado de frutos do mar Mediterrâneo, uma receita de sua avó imigrante, torna-se popular entre os clientes habituais. Com a aproximação do inverno, Fernanda recebe uma pequena promoção de lavadora de pratos para auxiliar de cozinha, permitindo-lhe matricular Ulisses em terapia de arte após a escola. Geraldo está com dor nas costas de novo, anunciou Norma uma manhã, enquanto Fernanda ajudava Ulisses a se preparar para a escola. Ele vai chegar mais tarde hoje. Será que você consegue adiantar a preparação do almoço? Fernanda sentiu um misto de nervosismo e excitação. Ajudar Geraldo com preparações simples era uma coisa. Assumir a cozinha, mesmo que por algumas horas, era completamente diferente. Posso tentar, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. No restaurante, Fernanda encontrou uma situação complicada. Uma entrega que deveria ter chegado no dia anterior ainda não havia aparecido, e a geladeira estava com estoques limitados. Alguns dos peixes não pareciam frescos o suficiente para o padrão do restaurante, e várias verduras estavam começando a murchar. Em vez de entrar em pânico, Fernanda lembrou-se das lições de sua avó libanesa, que havia imigrado para o Brasil décadas atrás, e sempre dizia: na cozinha não existem problemas, apenas oportunidades para a criatividade. Com determinação, ela separou tudo o que ainda estava em bom estado. Havia alguns camarões, lulas, alguns filés de peixe que ainda podiam ser salvos se cozidos logo, tomates maduros, ervas aromáticas, alho, cebola. Sua mente começou a trabalhar rapidamente, recordando uma receita que sua avó costumava preparar, um ensopado de frutos do mar, com influências mediterrâneas. Quando seu Augusto, o dono do restaurante, chegou pouco antes do horário de almoço, encontrou a cozinha impregnada de aromas que fizeram seu estômago roncar instantaneamente. "O que é isso?" perguntou, levantando a tampa de uma das panelas e inalando profundamente. "Não está no cardápio." Fernanda congelou, de repente, consciente de que havia tomado uma grande liberdade sem permissão. Os ingredientes que tínhamos, pensei em tentar algo diferente antes que estragassem." Augusto provou uma colherada do ensopado e seus olhos se arregalaram. O caldo era rico e aromático, com notas de açafrão, alho e ervas frescas. Os frutos do mar estavam cozidos na perfeição, tenros e suculentos. "Isso é extraordinário. Onde aprendeu a cozinhar assim?" "Com minha avó", respondeu Fernanda timidamente. Ela era libanesa, mas adaptou suas receitas com ingredientes brasileiros quando veio para cá. Naquela tarde, o especial do dia, ensopado mediterrâneo de frutos do mar, esgotou-se antes mesmo do final do almoço. Os clientes habituais, principalmente trabalhadores locais e alguns pescadores, elogiaram a novidade, perguntando se o prato seria incorporado ao cardápio regular. Nas semanas seguintes, Fernanda recebeu mais oportunidades para mostrar suas habilidades culinárias. Geraldo, inicialmente receoso de ter seu território invadido, acabou reconhecendo o talento da jovem e começou a ensinar-lhe técnicas profissionais que complementavam seu conhecimento intuitivo. Logo, ela não era mais apenas uma ajudante, mas uma assistente de cozinha respeitada pela equipe.
com a pequena promoção, veio um aumento modesto no salário, o suficiente para que Fernanda pudesse matricular Ulisses nas sessões de arte-terapia recomendadas pela psicóloga da escola. 2 vezes por semana, após as aulas, ele participava de um grupo com outras crianças que haviam passado por situações traumáticas, expressando através da arte o que ainda não conseguia verbalizar completamente. Ele está progredindo, comentou doutora Paula durante uma consulta de acompanhamento. Veja como os desenhos estão mudando. Fernanda observou as folhas de papel espalhadas sobre a mesa. De fato, havia uma evolução notável. As figuras escuras e ameaçadoras ainda apareciam ocasionalmente, mas agora eram menores, mais distantes. Em vários desenhos recentes, Ulisses havia retratado ele mesmo e Fernanda em situações cotidianas, na cozinha de Norma, no parque perto da escola, na praia que haviam visitado em um raro domingo de folga. Em um desenho particularmente tocante, ele havia desenhado 3 figuras. Ele mesmo, Fernanda e Norma, todos de mãos dadas sob um sol brilhante. Ele está começando a se sentir seguro novamente, explicou a psicóloga. É um processo lento, mas vocês estão no caminho. Certo, a tempestade ainda viria. Fernanda sabia disso. Wilson ainda estava à sua procura. As autoridades ainda poderiam aparecer a qualquer momento. Mas naquele instante, vendo os desenhos esperançosos de seu filho, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles conseguiriam superar. Em tudo isso, durante um festival comunitário que celebra a herança pesqueira da cidade, os pratos especiais de Fernanda atraem multidões para a barraca do restaurante. Um blogueiro de comida local fotografa suas criações, tornando sua comida momentaneamente famosa nas redes sociais. Pela primeira vez, Fernanda sente um vislumbre de orgulho em sua nova identidade. O Festival do Mar de Salvador, que celebrava a importante herança pesqueira da cidade, trouxe uma oportunidade inesperada para o restaurante Bahia Azul. Augusto decidiu que o estabelecimento participaria com uma barraca própria, oferecendo versões menores dos pratos mais populares, e surpreendeu Fernanda ao pedir que ela criasse algo especial para a ocasião. Seus pratos têm atraído clientes novos, explicou ele. Quero que você prepare algo que represente o restaurante no festival. Fernanda sentiu um misto de orgulho e pânico. Era uma grande responsabilidade, mas também um reconhecimento de seu talento. Após alguns dias de experimentos, ela decidiu criar uma versão única de moqueca, incorporando elementos da culinária libanesa que sua avó lhe ensinara, um toque de tahine no azeite de dendê, um equilíbrio perfeito entre o leite de coco e especiarias mediterrâneas sutis. A barraca do Bahia Azul foi montada estrategicamente próxima ao palco principal, onde apresentações de capoeira e samba de roda aconteceriam. Fernanda trabalhou incansavelmente nos 3 dias do festival, cozinhando e supervisionando o pequeno time designado para ajudá-la. Ulisses, pela primeira vez em meses, parecia verdadeiramente animado, ajudando a decorar a barraca com conchas e estrelas do mar que havia coletado com Dona Yolanda na praia. No segundo dia do festival, um homem de camisa florida e câmera profissional parou diante da barraca, observando atentamente os pratos coloridos que Fernanda servia. É a melhor coisa que provei no festival até agora, declarou após experimentar a moqueca especial. Sou Tiago Campos, do blog Sabores da Bahia. Posso tirar algumas fotos do prato e de você trabalhando? Fernanda hesitou. Ter sua foto publicada online poderia ser perigoso. Poderia levar Wilson até ela. Apenas dos pratos, por favor, respondeu com um sorriso educado. Sou tímida com câmeras. Tiago respeitou seu pedido e concentrou-se em capturar imagens artísticas das criações culinárias. Na manhã seguinte, a publicação no blog e nas redes sociais gerou uma fila surpreendente diante da barraca do Bahia Azul.
A fusão perfeita entre Bahia e Mediterrâneo. A moqueca que está conquistando Salvador, dizia o título da matéria. Pela primeira vez desde sua fuga, Fernanda sentiu algo além de medo e sobrevivência. Sentiu orgulho genuíno. Vendo as pessoas apreciarem sua comida, elogiando os sabores que ela havia criado, uma nova identidade começava a se formar. Não era mais apenas a mulher em fuga, a ex-esposa abusada, a mãe desesperada. Era também uma cozinheira talentosa, alguém capaz de criar experiências memoráveis através de sua arte. Mamãe, todo mundo ama sua comida, disse Ulisses naquela noite, enquanto ajudava a guardar os utensílios. Seus olhos brilhavam de uma forma que Fernanda não via há meses. Quando crescer, quero cozinhar igual a você. Aquelas palavras simples tocaram Fernanda profundamente. Em meio a todo o caos e incerteza, ela estava conseguindo mostrar ao filho um exemplo de força e recomeço. Talvez, pensou enquanto abraçava o menino, as feridas invisíveis de ambos começassem finalmente a cicatrizar. Essa faísca de esperança é rapidamente amortecida quando Fernanda avista um carro familiar circulando pela escola de Ulisses. Em pânico, ela tira Ulisses da aula e se esconde no apartamento de Norma por 3 dias. O medo de ser encontrada torna-se avassalador, quase convencendo Fernanda a fugir novamente. No entanto, o pedido choroso de Ulisses para não deixar seus novos amigos e a escola dá a Fernanda a coragem de procurar ajuda legal em um centro comunitário. Foi numa quarta-feira comum, 2 semanas após o festival, que o mundo de Fernanda voltou a desmoronar. Ela havia acabado de deixar Ulisses na escola e caminhava em direção ao restaurante quando seu coração gelou. Estacionado do outro lado da rua da escola, estava um sedã prata que ela reconheceria em qualquer lugar. O carro de Osvaldo, o melhor amigo e sócio de Wilson. Paralisada momentaneamente pelo choque, Fernanda observou Osvaldo saindo do veículo e caminhando em direção ao portão da escola, conversando com uma mulher que parecia ser uma funcionária. Sem pensar 2 vezes, ela atravessou a rua correndo, ignorando a buzina irritada de um motorista, e entrou novamente na escola. "Preciso levar meu filho", disse ofegante à secretária. "Emergência familiar." 5 minutos depois, ela saía pelos fundos da escola, segurando Ulisses pela mão. O menino confuso com a interrupção repentina de sua aula de matemática. "Mamãe, o que aconteceu? Estou doente?" "Não, meu amor", respondeu Fernanda, olhando nervosamente por cima do ombro, enquanto caminhavam rapidamente pelas ruas de trás, evitando as vias principais. "Só precisamos tirar um dia de folga. Que tal isso?" O sorriso forçado não convenceu Ulisses, que já havia aprendido a ler os sinais de pânico no rosto da mãe. "É ele, não é? Papai nos encontrou?" A pergunta direta pegou Fernanda de surpresa. Ela parou, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Os olhos do menino estavam arregalados, mas estranhamente calmos, como se ele estivesse se preparando para essa possibilidade há muito tempo. "Não sei com certeza", respondeu Fernanda honestamente. "Vi um amigo dele perto da escola. Pode não ser nada, mas precisamos ser cuidadosos." Ulisses assentiu solenemente, uma expressão que nenhuma criança de 6 anos deveria carregar. "Para onde vamos agora? Vamos ter que fugir de novo?" A pergunta atingiu Fernanda como um soco. Era isso que ela estava ensinando a seu filho? Que a vida era uma sequência interminável de fugas, que nunca haveria um lugar seguro para eles? "Não, não vamos fugir", decidiu, embora sua voz tremesse ligeiramente. "Vamos para a casa de Norma e pensar no que fazer." Nos 3 dias seguintes, Fernanda e Ulisses permaneceram no apartamento de Norma, saindo apenas quando absolutamente necessário. Augusto foi compreensivo quando Norma explicou que Fernanda estava com problemas familiares, concordando em manter seu emprego enquanto ela resolvia a situação.
A escola foi mais difícil de convencer, mas a psicóloga, que conhecia vagamente a situação, ajudou a explicar a ausência de Ulisses como parte de seu processo terapêutico. Durante esses dias, Fernanda oscilava entre o pânico absoluto e a determinação desesperada. Parte dela queria pegar Ulisses novamente e desaparecer, talvez para outro estado, ainda mais longe. Outra parte sabia que isso apenas prolongaria o inevitável. Wilson tinha recursos, eventualmente os encontraria novamente. Na noite do terceiro dia, enquanto Fernanda arrumava silenciosamente algumas roupas em uma mochila, Ulisses a observava. Da porta do quarto, seu soldadinho de brinquedo apertado contra o peito. "Não quero ir embora", disse ele subitamente, sua voz pequena, mas firme. "Gosto da minha escola. Gosto da tia Norma e da dona Yolanda. Fiz amigos aqui." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Fernanda. "Ulisses, eu sei que é difícil, mas às vezes precisamos fazer coisas difíceis para ficarmos seguros." "Estamos seguros aqui", insistiu o menino, mostrando uma maturidade surpreendente. "E se fugirmos de novo? E de novo? E de novo? Quando vai acabar?" A pergunta pairou no ar, pesada com sua verdade incontestável. Quando acabaria? Fernanda sentou-se na cama, exausta física e emocionalmente. Seu filho tinha razão. Eles não podiam passar a vida fugindo. Em algum momento, teriam que enfrentar a situação. Naquela noite, depois que Ulisses adormeceu, Fernanda conversou com Norma, que ouviu atentamente seus medos e dilemas. "Conheço uma advogada no Centro de Defesa da Mulher", disse a senhora finalmente. "Carmen trabalha com casos como o seu há décadas. Talvez ela possa ajudar." Na manhã seguinte, com o coração na garganta, Fernanda dirigiu-se ao centro comunitário no centro de Salvador. O prédio antigo, pintado em tons vibrantes de azul e amarelo, abrigava diversas ONGs dedicadas a causas sociais. No terceiro andar, encontrou a pequena sala da doutora Carmen Mendes, advogada de meia-idade, com expressão severa, mas olhos gentis. "Norma me contou um pouco sobre sua situação", disse Carmen, indicando que Fernanda se sentasse. "Mas preciso que você me conte tudo desde o início para que eu possa avaliar como ajudá-la." Pela segunda vez desde sua chegada a Salvador, Fernanda abriu seu coração, detalhando os anos de abuso, as ameaças, o medo constante, a fuga desesperada e agora a possibilidade de ter sido encontrada. Carmen tomava notas ocasionais, fazendo perguntas pontuais sobre datas e detalhes específicos. "Você tem alguma prova do abuso?" perguntou a advogada. "Fotos de lesões, mensagens ameaçadoras, testemunhas?" Fernanda balançou a cabeça negativamente. "Wilson era, muito cuidadoso. Nunca deixa marcas onde os outros possam ver. E isolou-me de amigos e família ao longo dos anos." Carmen suspirou, mas não parecia surpresa. "É o padrão clássico. Dificulta o processo legal, mas não o torna impossível." Ela fez uma pausa, considerando suas palavras cuidadosamente. "Fernanda, você tem direitos. Seu filho tem direitos. Fugir pode ter sido necessário naquele momento, mas agora precisamos estabelecer uma base legal para protegê-los." A advogada explica a Fernanda o conceito de medida protetiva, a possibilidade de obter a guarda provisória exclusiva de Ulisses e os passos necessários para formalizar legalmente sua separação. O processo seria difícil, especialmente considerando a influência de Wilson, mas não impossível. "Não vou mentir para você", concluiu Carmen. "Será uma batalha. Ele usará todos os recursos que tem, provavelmente tentará retratá-la como instável ou inapta. Mas se estivermos preparadas e construirmos um caso sólido, você tem chance." Pela primeira vez em meses, Fernanda vislumbrou uma possibilidade além da fuga constante. Um caminho difícil, certamente, mas um que poderia
eventualmente, levar a uma vida verdadeiramente livre, não apenas distante de Wilson, mas legalmente protegida dele. O que eu preciso fazer? Perguntou, sua determinação crescendo. Primeiro, precisamos documentar tudo. Seu histórico médico, o desenvolvimento de Ulisses na escola, seu emprego estável aqui. Construir uma imagem de uma mãe competente e estável. Segundo, precisamos localizar possíveis testemunhas, mesmo que indiretas, que possam corroborar seu relato. E terceiro, precisamos preparar você para o que está por vir. A abordagem prática e direta de Carmen acalmou o pânico de Fernanda, transformando-o em um propósito claro. Ela não precisava mais apenas sobreviver dia após dia. Agora, tinha um plano, uma estratégia, um caminho a seguir. A advogada que Fernanda conhece revela notícias surpreendentes. O marido de Fernanda está sendo investigado por dívidas excessivas de cartão de crédito e negócios questionáveis. Essa informação dá a Fernanda uma vantagem inesperada, mas também traz a vergonha de perceber quanto de sua antiga vida era construída sobre ilusões. Nas semanas seguintes, Fernanda dividiu seu tempo entre o trabalho no restaurante, cuidar de Ulisses e reunir-se com Carmen para construir seu caso. A advogada havia conseguido, através de contatos profissionais, informações preliminares sobre Wilson, sem alertá-lo sobre o paradeiro de Fernanda. O que descobriram surpreendeu a todos. Parece que seu marido está com problemas financeiros. Sérios, explicou Carmen durante uma de suas reuniões. As empresas dele estão sob investigação por irregularidades fiscais e há uma montanha de dívidas de cartão de crédito. Fernanda piscou, confusa. Isso não faz sentido. Wilson sempre foi obsessivo com dinheiro, controlava cada centavo que entrava e saía da nossa casa. O controle financeiro que ele exercia sobre você não refletia necessariamente como ele administrava os próprios negócios, explicou Carmen. Na verdade, é bastante comum. Abusadores frequentemente projetam em suas vítimas os problemas que não conseguem controlar em suas próprias vidas. A revelação provocou em Fernanda uma avalanche de memórias. As viagens de negócios cada vez mais frequentes, as noites em que Wilson voltava para casa com cheiro de bebida cara e perfume, as discussões acaloradas ao telefone que ele, abruptamente, encerrava quando ela entrava na sala, todos sinais que ela havia ignorado ou racionalizado, concentrada demais em simplesmente sobreviver ao dia a dia. Isso nos dá uma vantagem, continuou Carmen, trazendo Fernanda de volta ao presente. Se conseguirmos provar que ele está envolvido em negócios ilícitos, teremos um argumento forte para a guarda exclusiva de Ulisses. E mais importante, se ele está sob investigação, estará mais preocupado com seus próprios problemas do que em perseguir você. A notícia deveria ter trazido alívio, mas Fernanda sentiu principalmente uma profunda vergonha. Como havia sido tão cega, como havia permitido que sua vida e a de seu filho fosse construída sobre mentiras e ilusões. Não se culpe, disse Carmen gentilmente, lendo a expressão no rosto de Fernanda. Você fez o que precisava para sobreviver. Agora está fazendo o que precisa para construir uma vida melhor. Naquela noite, enquanto observava Ulisses dormindo pacificamente, Fernanda permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não uma esperança desesperada e frágil, mas algo mais sólido, fundamentado na realidade e nas possibilidades concretas que estavam se abrindo à sua frente. Com a aproximação da primavera, Fernanda economizou o suficiente para alugar um pequeno apartamento acima de uma peixaria local. O cheiro constante do mar lembra-lhe os verões da infância na vila costeira de sua avó. Ela começa a incorporar receitas tradicionais em sua culinária no restaurante, que agora atrai clientes de cidades vizinhas. Ulisses
se junta às crianças, locais na celebração do Festival de Pesca da Primavera, seu sorriso retornando enquanto ajuda a decorar lanternas de papel que flutuarão no porto. Seus pesadelos diminuíram, embora ainda durma com a porta do quarto aberta. Setembro trouxe ventos mais quentes e a possibilidade de um novo começo. Após quase 6 meses em Salvador, Fernanda havia economizado o suficiente para considerar um lugar próprio. O apartamento de Norma, embora aconhecedor, era pequeno demais para 3 pessoas a longo prazo. E a própria Fernanda ansiava por estabelecer raízes verdadeiras, um espaço que pudesse chamar de seu. Tem um lugar que pode interessar a você, comentou Geraldo um dia enquanto preparavam o restaurante para abrir. Meu primo tem uma peixaria na Ribeira e o apartamento acima dela está vago. Não é luxuoso, mas é limpo e o aluguel é razoável. No domingo seguinte, Fernanda e Ulisses foram conhecer o local. O bairro da Ribeira, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, tinha um ar de comunidade tranquila, diferente do centro movimentado de Salvador. A peixaria de seu Jorge ocupava o térreo de um prédio antigo pintado de azul claro, e o cheiro de sal e peixe fresco permeava o ar. O apartamento em si era simples, mas surpreendentemente espaçoso. Uma sala de estar combinada com cozinha, 2 quartos pequenos e um banheiro básico. As janelas dos fundos ofereciam uma vista parcial da baía e o constante vai e vem dos barcos de pesca criava uma trilha sonora relaxante. O cheiro do mar me lembra a casa da vovó, comentou Ulisses, debruçando-se na janela para observar as gaivotas. Fernanda sorriu, tocada pela memória que o filho ainda preservava dos verões passados na vila costeira onde sua avó havia vivido. 2 semanas depois, eles se mudaram. Não tinham muito para levar. Algumas roupas, os poucos brinquedos de Ulisses, utensílios de cozinha que Norma havia insistido em dar a eles como presente de inauguração de casa. Mas pela primeira vez em muito tempo, Fernanda sentiu que estava construindo algo, não apenas fugindo. A proximidade da peixaria provou-se uma bênção inesperada para sua culinária. Cada manhã, antes de ir para o restaurante, ela podia selecionar os peixes e frutos do mar mais frescos diretamente de seu Jorge, que rapidamente desenvolveu um carinho especial por ela e Ulisses. As receitas tradicionais que sua avó lhe ensinara, combinações de especiarias mediterrâneas com ingredientes locais, encontraram expressão plena nos pratos que ela agora criava com confiança crescente. Augusto, percebendo o talento genuíno de Fernanda, começou a promovê-la cada vez mais. De uma simples menção no cardápio moqueca especial da Fernanda, seus pratos passaram a ocupar uma seção própria intitulada Fusões Mediterrâneas. Aos poucos, o Bahia Azul começou a atrair não apenas os trabalhadores locais e pescadores habituais, mas também clientes de bairros vizinhos e mesmo de outras cidades da região metropolitana. Ulisses também florescia em seu novo ambiente. A escola na Ribeira era menor e mais acolhedora, e a proximidade do mar oferecia inúmeras oportunidades para brincadeiras ao ar livre. Em outubro, quando o bairro celebrou o tradicional Festival das Águas, uma celebração que mesclava elementos culturais africanos e tradições pesqueiras locais, o menino participou com entusiasmo, ajudando a decorar as lanternas de papel que seriam lançadas na água ao anoitecer. "Olha, mamãe, fiz essa para você", disse ele orgulhosamente, mostrando uma lanterna decorada com pequenas estrelas e peixes coloridos. "O professor disse que devemos fazer um desejo quando elas forem para o mar." "E qual será seu desejo?" perguntou Fernanda, ajudando-o a amarrar a vela dentro da frágil estrutura de papel. Ulisses pensou por um momento, seu rostinho sério na concentração. "Não posso contar, senão não se realiza, mas tem a ver com ficarmos aqui para sempre."
O coração de Fernanda encheu-se de emoção. Os pesadelos de Ulisses haviam diminuído consideravelmente nas últimas semanas. Ele ainda preferia dormir com a porta do quarto aberta e ocasionalmente chamava por ela durante a noite, mas os episódios de terror noturno haviam praticamente cessado. A terapia estava ajudando, assim como a estabilidade crescente de suas vidas. Naquela noite, enquanto observavam as centenas de lanternas coloridas flutuando na baía, iluminando a água escura como estrelas caídas do céu, Fernanda fez seu próprio desejo silencioso, que pudessem verdadeiramente construir uma vida permanente ali, livres do medo que os havia perseguido por tanto tempo. Os talentos culinários de Fernanda chamam a atenção de Regina, uma idosa dona de restaurante famosa por seus pratos tradicionais de frutos do mar. Quando a artrite de Regina a impede de trabalhar em turnos completos, ela oferece a Fernanda uma posição com mais responsabilidade e melhor remuneração. Fernanda hesita, com medo de se colocar em destaque, mas Norma a encoraja a abraçar a oportunidade. O Festival das Águas provou-se um ponto de virada inesperado na carreira de Fernanda. Entre os visitantes que vieram apreciar a celebração, estava Regina Santos, proprietária do renomado restaurante Sabores do Mar, um estabelecimento tradicional que há décadas servia o que muitos consideravam a melhor culinária de frutos do mar de Salvador. Regina, uma mulher de 70 e poucos anos, com cabelos grisalhos, elegantemente arrumados e uma presença que comandava respeito imediato, havia aceitado o convite de uma amiga para visitar o festival. Foi coincidência que acabassem jantando no Bahia Azul naquela noite. Quem preparou este prato? Perguntou Regina a Augusto, após experimentar a moqueca mediterrânea de Fernanda. Tem algo diferente. Familiar, mas novo ao mesmo tempo. Augusto, reconhecendo a famosa chefe e proprietária, apressou-se em apresentar Fernanda, que estava na cozinha preparando os últimos pedidos da noite. O encontro foi breve. Regina elogiou sinceramente a comida, fez algumas perguntas sobre as influências culinárias de Fernanda e partiu com um sorriso pensativo. 3 dias depois, Regina retornou ao Bahia Azul, desta vez sozinha e fora do horário de movimento. Gostaria de conversar com você, se tiver um momento, disse a senhora a Fernanda, que estava organizando especiarias para o serviço da noite. A conversa que se seguiu mudaria o curso da vida de Fernanda. Regina explicou que, após quase 50 anos comandando seu restaurante, a artrite em suas mãos estava tornando cada vez mais difícil manter os padrões de qualidade pelos quais os Sabores do Mar era conhecido. Tenho tentado encontrar alguém para assumir mais responsabilidades na cozinha, explicou Regina. Alguém com talento genuíno e respeito pelas tradições, mas também com ousadia para inovar de maneira sensata. Seu prato me mostrou ambas igualdades. A proposta era clara. Regina oferecia a Fernanda uma posição como chefe principal em seu restaurante, com salário significativamente maior e a possibilidade de eventualmente participar mais ativamente na administração do estabelecimento. Preciso de alguém que possa ser meu braço direito agora e talvez assumir completamente no futuro, concluiu Regina. Pense sobre isso. Não preciso de uma resposta imediata. Fernanda ficou atordoada com a oferta. Por um lado, era uma oportunidade extraordinária, o tipo que muitos chefes esperavam uma vida inteira para receber. Por outro, significava mais visibilidade, mais exposição, mais risco de ser encontrada. Nos dias seguintes, ela oscilou entre Você não pode deixar de controlar sua vida para sempre, disse a idosa com firmeza. Essa é a chance de construir algo verdadeiramente seu, algo que ninguém pode tirar de você.
Consultou também Carmen, preocupada com as implicações legais. Do ponto de vista do processo, um emprego melhor só fortalece seu caso, explicou. A advogada mostra estabilidade e capacidade de prover. Quanto ao risco de ser encontrada, Carmen hesitou. Fernanda, não posso prometer que ele nunca a encontrará, mas estamos construindo proteções legais para quando isso acontecer. Foi a mudança de perspectiva que mais impactou Fernanda. Não se era uma questão de se Wilson a encontraria, mas quando. E o que determinaria o resultado desse encontro inevitável não seria o quão bem ela se escondia, mas o quão forte ela se tornasse até lá. Após uma semana de reflexão, Fernanda aceitou a proposta de Regina. Os Sabores do Mar, com sua clientela estabelecida e reputação de excelência, oferecia não apenas segurança financeira, mas também a chance de Fernanda realmente desenvolver seu talento. Regina provou-se uma mentora exigente, mas generosa, compartilhando décadas de conhecimento culinário e segredos de família que não estavam em nenhum livro de receitas. A transição foi gradual. Fernanda inicialmente trabalhava apenas 3 dias por semana no novo restaurante, mantendo alguns turnos no Bahia Azul até que Augusto pudesse encontrar um substituto adequado. Ulisses adaptou-se bem à nova rotina, especialmente quando Regina, que nunca tivera filhos próprios, demonstrou um carinho especial pelo menino, permitindo que ele explorasse a cozinha do restaurante nos domingos, quando estavam fechados para clientes. Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha mais ou menos a idade dele, comentou Regina uma tarde, observando Ulisses ajudando a separar ervas frescas. Dizia que a cozinha era o coração da casa, o lugar onde alimentamos não só o corpo, mas a alma. Para Fernanda, que havia crescido com ensinamentos semelhantes de sua avó, as palavras tocaram uma corda familiar e reconfortante. Talvez, pensou enquanto via seu filho rindo de algo que Regina havia dito, eles estivessem finalmente construindo não apenas um refúgio, mas um verdadeiro lar. Durante um serviço de jantar particularmente movimentado, Fernanda é chamada para encontrar uma cliente que deseja elogiar o chefe. Seu sangue gela quando reconhece a cliente como sua cunhada, que está procurando por eles. Em vez do confronto que Fernanda teme, sua cunhada revela que ela também deixou seu marido controlador, o irmão do marido de Fernanda, e oferece reconciliação. Era uma sexta-feira de movimentação intensa nos Sabores do Mar. O salão estava completamente reservado, incluindo uma mesa especial para um grupo de críticos gastronômicos de uma revista nacional. Fernanda, após 2 meses trabalhando com Regina, havia finalmente ganhado confiança suficiente para assumir o comando da cozinha quando a proprietária precisava descansar suas mãos doloridas. Naquela noite em particular, a equipe funcionava com perfeita sincronia, cada prato saindo impecável e no tempo exato. Regina, sentada em um banquinho no canto da cozinha, observava com aprovação o balete organizado que Fernanda conduzia entre fogões, frigideiras e fornos. Mesa 7 pede para cumprimentar o chefe, anunciou Paulo, o maître, entrando na cozinha. Dizem que é a melhor moqueca que já provaram. Regina sorriu, fazendo um gesto para que Fernanda fosse. Vá receber seus elogios, querida. Você merece. Ajeitando o uniforme e passando rapidamente as mãos no avental, Fernanda dirigiu-se ao salão, ainda desconfortável com esses momentos de reconhecimento público, mas aprendendo a aceitá-los como parte de sua nova posição. Foi quando atravessava o salão elegante que seu coração parou. Sentada à mesa 7 estava Patrícia, a esposa de Osvaldo, cunhada de Wilson. Por um momento, Fernanda considerou virar-se e fugir, para a cozinha, para a rua, para qualquer lugar longe dali.
mas seria inútil. Já havia sido vista e os olhos de Patrícia, arregalados de surpresa genuína, estavam fixos nela. Com as pernas tremendo, Fernanda aproximou-se da mesa onde Patrícia jantava sozinha. Seu cérebro trabalhava freneticamente, calculando quanto tempo levaria para voltar à cozinha, pegar suas coisas, buscar Ulisses na casa de Norma, fugir novamente. Mas para onde? Por quanto tempo? Fernanda, disse Patrícia, sua voz mais suave do que Fernanda se lembrava. Não acredito que finalmente a encontrei. Como me achou? Perguntou Fernanda, sua voz quase um sussurro. Não a estava procurando, na verdade, respondeu Patrícia, parecendo surpreendentemente calma. Estou em Salvador a negócios e uma colega recomendou este restaurante. Nunca imaginei... Ela fez uma pausa, olhando ao redor. Podemos conversar em um lugar mais privado? Prometo que não estou aqui para causar problemas. O instinto de Fernanda gritava para que recusasse, mas algo na expressão de Patrícia, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes, a fez hesitar. Temos um pequeno escritório nos fundos, ofereceu finalmente. No espaço apertado, que servia como escritório administrativo do restaurante, Fernanda manteve-se de pé, perto da porta, pronta para fugir se necessário. Patrícia sentou-se na única cadeira disponível, parecendo de repente muito menor do que Fernanda se lembrava. A mulher elegante e confiante que sempre a intimidara em reuniões familiares. Deixei Osvaldo, disse Patrícia sem preâmbulos. 6 meses atrás. A declaração atingiu Fernanda como um raio inesperado. Você... o quê? Quando você desapareceu com Ulisses, Wilson ficou furioso, claro. Mas foi a reação de Osvaldo que me assustou de verdade. Ele ficou obcecado em ajudar Wilson a encontrá-los. E quando questionei o motivo desse esforço todo, ele disse algo que nunca vou esquecer. Os homens desta família não perdem o que é seu. Patrícia estremeceu visivelmente com a memória. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Percebi que eu também era apenas uma propriedade para ele. Fernanda observou a cunhada com novos olhos. As roupas elegantes e a maquiagem cuidadosa não conseguiam esconder completamente o cansaço em seu rosto. Havia algo diferente nela, uma vulnerabilidade que a antiga Patrícia jamais teria permitido que alguém visse. Foi você quem os enviou à escola de Ulisses, concluiu Fernanda, as peças se encaixando. Osvaldo estava lá procurando por nós. Patrícia assentiu. Ele descobriu onde Ulisses estudava através de contatos na Secretaria de Educação. Eu sabia o que aconteceria se Wilson os encontrasse. Então, liguei para uma amiga que trabalha na escola, alertando sobre um homem que poderia aparecer se passando por familiar de um aluno. Foi o suficiente para que reforçassem a segurança naquela semana. Fernanda sentiu uma onda de confusão. A mulher à sua frente, a mesma que sempre pareceu olhá-la com desdém nos almoços de família, que nunca escondeu sua desaprovação pelo casamento de Wilson com uma moça simples, era a responsável por terem escapado naquele dia. Por que está me contando isso agora? Perguntou Fernanda, ainda desconfiada. Como posso ter certeza de que não irá direto ao telefone contar a Wilson onde estamos? Porque também estou reconstruindo minha vida, respondeu Patrícia simplesmente. Saí de casa com apenas uma mala, como você. Estou morando no Rio agora, trabalhando como consultora para uma empresa de moda. E por quê? Ela hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Tenho informações que podem ajudar você e Ulisses a ficarem em segurança permanentemente. Fernanda relutantemente concordou em encontrar-se com Patrícia no dia seguinte, em um local público, um café movimentado no centro da cidade. Depois de informar Carmen sobre o encontro inesperado, a advogada insistiu em estar presente, uma precaução que Fernanda aceitou com alívio.
Naquele encontro, Patrícia revelou que os negócios dos irmãos estavam entrando em colapso. As investigações fiscais haviam se intensificado e alguns investidores começavam a processar a empresa por fraude. Wilson, percebendo que poderia enfrentar acusações criminais, havia feito um acordo com os promotores. Parte do acordo incluía desistir da busca por custódia compartilhada de Ulisses, explicou Patrícia, entregando a Carmen uma pasta com documentos. Ele concordou em abrir mão de qualquer reivindicação de guarda em troca de redução de algumas acusações. Não foi por bondade, garanto. Foi puramente cálculo. Carmen examinou os documentos com atenção, seu rosto profissional traindo. Apenas um leve erguer de sobrancelhas. Estes parecem autênticos, comentou. Precisarei verificar tudo formalmente, claro, mas se forem legítimos... Significa que ele desistiu oficialmente de Ulisses? Perguntou Fernanda, sua voz tremendo ligeiramente. Significa que você tem um caminho muito mais claro para obter a guarda exclusiva legal, corrigiu Carmen. Ainda precisamos formalizar tudo, mas isso... Ela deu tapinhas na pasta. Isso muda tudo. A conversa estendeu-se por mais de 1 hora, com Patrícia compartilhando detalhes sobre o colapso financeiro e legal da família que uma vez parecera tão poderosa e intocável. Quando finalmente se levantaram para partir, Patrícia hesitou, parecendo subitamente insegura. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas posso ver Ulisses algum dia? Sinto falta dele. Ele era... o único sobrinho que tenho. Fernanda estudou o rosto da cunhada, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Em vez disso, viu apenas uma mulher que, como ela mesma, estava tentando reconstruir sua vida a partir dos escombros de um relacionamento tóxico. Talvez, respondeu finalmente, com o tempo, quando tivermos certeza de que é seguro. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 1 ano, Fernanda dormiu sem medo de ser encontrada. Os documentos que Patrícia trouxera, uma vez verificados por Carmen, ofereciam o que ela mais desejara desde sua fuga, não apenas distância física de Wilson, mas proteção legal contra ele. Com a chegada do verão, Regina anuncia sua aposentadoria e oferece a Fernanda a chance de assumir o restaurante com um acordo de parceria. A comunidade pesqueira local, que passou a apreciar o respeito de Fernanda pelas tradições e ingredientes, oferece preços no atacado para suas pescas diárias. Norma se voluntaria para ajudar com Ulisses depois da escola, criando uma família escolhida que nem Fernanda nem Ulisses esperavam. Dezembro chegou trazendo o calor intenso do verão baiano e as celebrações de fim de ano que enchiam as ruas de Salvador com música, dança e cores. Para Fernanda e Ulisses, este seria o primeiro Natal verdadeiramente tranquilo em muito tempo. Os documentos fornecidos por Patrícia haviam se provado autênticos. Wilson, enfrentando acusações criminais potencialmente graves, havia de fato assinado um acordo renunciando a quaisquer direitos sobre Ulisses. Carmen havia transformado isso em uma ação de guarda exclusiva formal, que tramitava no sistema judicial com boas perspectivas de ser aprovada sem contestação. Em meio a essa nova realidade de segurança crescente, Regina convocou Fernanda para uma conversa privada após o expediente em uma quinta-feira quente de dezembro. "Vou me aposentar", anunciou a senhora sem rodeios, servindo-se de uma pequena taça de licor de genipapo, oficialmente no final de janeiro. Fernanda sentiu um aperto no coração. Em menos de 1 ano, Regina havia se tornado muito mais que uma chefe. Era uma mentora, uma figura quase maternal cuja sabedoria e apoio haviam sido fundamentais em sua jornada de reconstrução. "Entendo", respondeu suavemente. "Você merece descansar. Seus anos de dedicação a este lugar..." "Não vim me gabar dos meus feitos", interrompeu Regina com um sorriso. "Vim falar do futuro deste restaurante.
Ela fez uma pausa, tomando um pequeno gole do licor antes de continuar. Recebi 3 ofertas de compra nos últimos meses. Grupos empresariais que querem transformar os sabores do mar em mais uma atração turística genérica. O desgosto em sua voz era evidente, fazendo Fernanda sorrir internamente. Regina era conhecida por seu compromisso ferrenho com a autenticidade e as tradições culinárias locais. Mas tenho outra ideia, continuou a idosa, seus olhos brilhando com determinação. Quero oferecer a você um acordo de parceria. Fernanda piscou confusa. Parceria? Você assumiria a gestão completa do restaurante. Eu manteria uma participação minoritária, mais como consultor ocasional do que como sócia ativa. Você poderia pagar minha parte gradualmente com uma porcentagem dos lucros mensais. Em alguns anos, o restaurante seria completamente seu. A proposta era tão inesperada que Fernanda ficou momentaneamente sem palavras. Assumir um estabelecimento tradicional como os Sabores do Mar era um sonho que ela jamais teria ousado sonhar há 1 ano, quando lavava pratos no Bahia Azul. Regina, eu não sei se tenho condições financeiras para um compromisso desse porte, conseguiu dizer finalmente. A idosa acenou com a mão, como se espantasse uma mosca inconveniente. Os termos seriam justos, considerando sua contribuição para o crescimento recente do restaurante. Além disso, ela sorriu misteriosamente. Tenho razões para acreditar que você terá apoio. Na manhã seguinte, enquanto Fernanda ainda processava a oferta de Regina, seu Jorge, o proprietário da peixaria sob seu apartamento, bateu à sua porta com uma proposta surpreendente. Ele e outros membros da Associação de Pescadores Locais haviam notado como os pratos de Fernanda, nos Sabores do Mar, destacavam a qualidade de seus pescados e respeitavam as tradições locais. Soubemos que Regina está se aposentando, explicou o pescador de mãos calejadas, e que você pode assumir o lugar dela. Queremos ajudar. A associação oferecia um acordo especial. Forneceriam pescados frescos diariamente a preços no atacado significativamente abaixo do valor de mercado, em troca de Fernanda manter o compromisso do restaurante com os métodos de pesca sustentáveis e as tradições culinárias locais. Vocês não perdiam nada fornecendo para os grandes grupos que querem comprar o restaurante, observou Fernanda, surpresa com a oferta. Perderíamos sim, respondeu seu Jorge com seriedade. Perderíamos nosso lugar nesta história. Aqueles empresários não se importam com a forma como pescamos há gerações, ou com as receitas que nossas avós preparavam. Para eles, peixe é apenas mercadoria. A rede de apoio ao redor de Fernanda continuou a se expandir nos dias seguintes. Norma, agora aposentada do Bahia Azul, ofereceu-se para ajudar com Ulisses após a escola, permitindo que Fernanda se dedicasse às longas horas necessárias para administrar o restaurante. Dona Yolanda prometeu ensinar ao menino as músicas e tradições das celebrações de verão, garantindo que ele se sentisse parte integral da cultura local. Vocês dois são família agora, declarou Norma quando Fernanda, emocionada, tentou agradecer por toda a ajuda. E família cuida um do outro, simples assim. Era uma família escolhida, construída não por laços de sangue, mas por conexões muito mais profundas, de compaixão, respeito mútuo e histórias compartilhadas de superação. Uma rede de segurança tecida por pessoas que haviam entrado na vida de Fernanda por acaso, mas que agora eram pilares fundamentais de sua nova realidade. Após cuidadosa consideração e muitas conversas com Carmen sobre os aspectos legais, Fernanda aceitou a proposta de Regina. Os papéis foram assinados em uma pequena cerimônia informal no próprio restaurante, com Ulisses, Norma e alguns pescadores locais como testemunhas. Regina insistiu em abrir uma garrafa especial de vinho que guardava para ocasiões que marcam uma vida,
A sua coragem, brindou a idosa, erguendo sua taça na direção de Fernanda, que transformou a adversidade em um novo começo. No aniversário de sua fuga, Fernanda leva Ulisses ao porto ao pôr do sol. Ela lhe dá o medalhão de sua avó, agora contendo uma pequena foto dos dois no festival de pesca. Enquanto lanternas de papel iluminam a água escurecida, Fernanda percebe que eles não estão mais fugindo de seu passado. Estão navegando em direção ao futuro. Janeiro chegou com uma tarde especialmente bela. Exatamente um ano havia se passado desde a noite em que Fernanda, carregando Ulisses adormecido e uma pequena mala, havia subido em um ônibus e deixado para trás tudo o que conhecia. 365 dias de medo, coragem, lágrimas e, finalmente, reconstrução. Tenho uma surpresa para você, disse ela a Ulisses depois da escola. Vamos fazer um passeio especial. O menino, agora com 7 anos, sorriu com curiosidade. O ano difícil havia deixado marcas nele também, mas crianças têm uma resiliência extraordinária. Seus desenhos na terapia haviam evoluído das figuras escuras, ameaçadoras, para cenas coloridas de seu cotidiano em Salvador. A escola, a praia, o restaurante, seu quarto no apartamento acima da peixaria, sempre povoados por pessoas que haviam se tornado sua nova família estendida. Fernanda levou-o para o porto, onde pequenos barcos de pesca balançavam suavemente nas águas calmas da baía. O céu começava a tingir-se com os tons alaranjados e rosados do pôr do sol, criando um espetáculo de cores que se refletia na superfície da água. Sentaram-se em um banco de madeira desgastado pelo sal, observando em silêncio o vai e vem das gaivotas e o retorno dos últimos barcos de pesca do dia. Fernanda tirou do bolso um pequeno embrulho de tecido. "Sabe que dia é hoje?" perguntou suavemente. Ulisses pensou por um momento, seu rostinho concentrado. "É o dia que chegamos a Salvador?" "Sim", confirmou Fernanda, surpresa por ele se lembrar. "Faz exatamente um ano que começamos nossa nova vida aqui." O menino assentiu solenemente. "Foi assustador no começo." "Foi", concordou ela, passando o braço ao redor dos ombros do filho. "Mas olha onde estamos agora." Fernanda desembrulhou o pequeno pacote, revelando o medalhão de sua avó, a última lembrança física que trouxera de sua vida anterior. O pingente oval de prata, delicadamente trabalhado com padrões florais, havia sido seu talismã durante os momentos mais difíceis da jornada. Este medalhão pertenceu à sua bisavó, depois à vovó e então a mim, explicou, abrindo o pequeno fecho. Tradicionalmente guardamos dentro dele a foto de alguém que amamos profundamente. No interior do medalhão, onde antes havia uma foto desbotada de sua avó, agora havia uma pequena fotografia de Fernanda e Ulisses no Festival das Águas, ambos sorrindo enquanto seguravam suas lanternas de papel coloridas. "Agora ele é seu", disse Fernanda, colocando a corrente ao redor do pescoço do filho, para lembrá-lo de que, não importa o que aconteça, sempre estaremos juntos. Ulisses tocou o medalhão com reverência, compreendendo intuitivamente a importância do gesto. "Posso abrir ele sempre que sentir saudades de você?" perguntou. "Sempre", confirmou Fernanda, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Naquele momento, o primeiro pescador acendeu sua lanterna flutuante, parte de uma tradição local que marcava o início de cada ano de pesca. Logo, dezenas, depois centenas de pequenas luzes começaram a pontilhar a baía, criando um espetáculo mágico contra o céu agora escurecido. "São como estrelas na água", sussurrou Ulisses, encantado. "Cada uma representa um desejo, uma esperança", explicou Fernanda, observando as lanternas se afastarem gentilmente pela corrente. Enquanto contemplavam a cena, Fernanda refletiu sobre o ano que havia passado.
Lembrou-se daquela primeira noite na rodoviária, segurando Ulisses adormecido, sem saber se sobreviveriam ao dia seguinte. Do primeiro emprego lavando pratos, das mãos rachadas e sangrando, das noites de choro silencioso depois que Ulisses adormecia, do medo constante de ser encontrada, das pequenas vitórias e avanços gradativos, das pessoas extraordinárias que haviam entrado em suas vidas, oferecendo ajuda quando mais precisavam. E agora, ali estavam eles. Ulisses, frequentando regularmente a escola, fazendo amigos, voltando lentamente a ser uma criança comum. Ela, prestes a assumir um restaurante respeitado, construindo uma reputação profissional baseada em seu próprio talento. Um apartamento modesto, mas que verdadeiramente chamavam de lar. Uma rede de apoio que se tornara uma família escolhida. Fernanda percebeu, enquanto as lanternas se afastavam cada vez mais em direção ao horizonte aberto, que eles haviam feito uma transição fundamental. Não estavam mais correndo de algo, mas caminhando em direção a algo novo. Não era mais sobre sobreviver dia após dia, mas sobre construir, crescer, florescer. O restaurante reabre sob a gestão de Fernanda, apresentando um menu que honra as tradições locais enquanto incorpora a influência mediterrânea de sua avó. O nome Novo Horizonte representa não apenas a jornada de Fernanda, mas também serve como um farol para outros que buscam novos começos. Cada mesa apresenta um pequeno vaso com flores silvestres que Ulisses coleta todas as manhãs, símbolos de beleza que podem crescer mesmo em lugares difíceis. Janeiro passou em um turbilhão de atividades, enquanto Fernanda preparava-se para a transição oficial nos Sabores do Mar. Regina, meticulosa como sempre, insistia em revisar cada aspecto da administração do restaurante, desde contratos com fornecedores até as peculiaridades do sistema de reservas. Não basta ser uma excelente cozinheira, repetia a idosa, apontando para pilhas de documentos organizados. Um restaurante de sucesso é como um barco bem navegado. Precisa de alguém que entenda tanto das velas quanto do leme. Fernanda o absorvia cada lição, reconhecendo a sabedoria acumulada de décadas que Regina generosamente compartilhava. Às vezes, Ulisses as acompanhava após a escola, sentado quietamente em um canto com seus desenhos, ocasionalmente erguendo os olhos, para observar as duas mulheres debruçadas sobre livros de contabilidade e planilhas. "Quando você vai ser a chefe?" perguntou ele certa tarde, sua voz carregando aquela curiosidade direta típica das crianças. "Em fevereiro", respondeu Fernanda sorrindo para o filho. "Mas não serei exatamente uma chefe. Serei mais como uma guardiã." "Uma guardiã?" repetiu Ulisses, intrigado com o termo. "Sim", interveio Regina, seus olhos brilhando com aprovação. "Este restaurante existe há quase 50 anos. Faz parte da história desta cidade, das memórias de muitas famílias. Sua mãe não estará apenas administrando um negócio, estará protegendo e renovando uma tradição." A ideia de ser uma guardiã, não apenas uma proprietária, ressoou profundamente com Fernanda. Nos dias seguintes, enquanto trabalhava no novo menu que marcaria sua gestão oficial, ela refletiu sobre o conceito, expandindo-o para incluir não apenas as tradições culinárias, mas também os valores e conexões comunitárias que o restaurante representava. Uma semana antes da reabertura oficial, Fernanda enfrentou uma decisão importante: o nome do estabelecimento. Regina havia sugerido manter Sabores do Mar, argumentando que a marca era conhecida e respeitada. Mas algo em Fernanda ansiava por um símbolo mais explícito do novo capítulo que estava começando. Não apenas para ela, mas para o próprio restaurante. Foi durante um passeio ao longo da orla com Ulisses, observando barcos no horizonte, que a inspiração surgiu. Novo Horizonte.
murmurou para si mesma, testando as palavras. O que disse, mãe? Perguntou Ulisses, que estava ocupado coletando conchas coloridas na areia. Novo Horizonte, repetiu mais claramente. O que acha desse nome para o restaurante? O menino considerou a questão com seriedade adorável. Gosto, decidiu finalmente. É como quando estamos no barco de seu Jorge e podemos ver longe, onde o céu encontra o mar. A simplicidade profunda da observação confirmou a escolha de Fernanda. Quando apresentou a ideia a Regina, a idosa ficou em silêncio por vários segundos, seus olhos marejando ligeiramente. Perfeito, disse finalmente. Representa não apenas sua jornada, mas o que o restaurante pode significar para outros. Um farol de possibilidades, de recomeços. A renovação do espaço físico foi sutil, mas significativa. Fernanda manteve os elementos tradicionais, que davam ao local seu caráter distintivo. As madeiras escuras, as redes de pesca decorativas, as fotografias antigas de pescadores locais. Mas introduziu toques mediterrâneos em detalhes cuidadosamente escolhidos. Azulejos coloridos em padrões geométricos, vasos de terracota com ervas aromáticas, tecidos em tons de azul profundo e ocre nas cortinas e estofados. O novo cardápio seguiu a mesma filosofia, honrando os pratos tradicionais que haviam construído a reputação do restaurante, mas introduzindo sutilmente elementos da culinária libanesa que Fernanda herdara de sua avó. Cada item vinha acompanhado de uma pequena história sobre sua origem ou significado cultural, criando conexões mais profundas entre os clientes e as tradições que estavam experimentando. Na véspera da grande reabertura, Ulisses surpreendeu sua mãe com uma ideia própria. Posso colocar flores nas mesas? Perguntou timidamente, mostrando um pequeno buquê de flores silvestres que havia coletado no caminho da escola. Fernanda sorriu, tocada pela sugestão. Claro que pode, mas precisaremos de muitas delas para todas as mesas. Posso acordar mais cedo para procurar, ofereceu-se o menino com entusiasmo. Encontrei um lugar perto da praia onde crescem muitas. Na manhã da reabertura, Ulisses cumpriu sua promessa, chegando ao restaurante com uma cesta transbordante de flores silvestres coloridas, pequenas, resilientes plantas que conseguiam florescer mesmo no solo arenoso e salgado próximo ao mar. Fernanda arrumou-as em pequenos vasos de vidro reciclado, um para cada mesa. São como nós, comentou Ulisses enquanto ajudava a distribuir os vasos. Crescendo em lugares difíceis. As palavras simples pegaram Fernanda de surpresa, revelando a profundidade com que seu filho, apesar da pouca idade, havia compreendido a jornada que compartilhavam. Ela o abraçou longamente, sem palavras, para expressar o orgulho e amor que sentia. O restaurante Novo Horizonte reabriu suas portas em uma noite quente de fevereiro. A fila de espera estendia-se pela calçada, uma mistura de clientes antigos curiosos sobre as mudanças e novos visitantes atraídos pelas histórias que começavam a circular sobre a chefe talentosa com influências inusitadas. Fernanda permaneceu na porta do restaurante, saudando pessoalmente cada grupo que entrava. Regina estava ao seu lado, elegante em um vestido azul escuro, seu rosto radiante de orgulho. Norma, Dona Yolanda, seu Jorge e vários outros membros da comunidade que haviam se tornado parte fundamental da nova vida de Fernanda, ocupavam uma mesa especial perto da janela. E observando tudo com olhos brilhantes, estava Ulisses, vestido com uma pequena versão do uniforme do restaurante que ele mesmo havia pedido, orgulhosamente conduzindo os clientes às suas mesas e explicando a história por trás das flores silvestres. Enquanto o restaurante ganhava vida ao seu redor, os sons de conversas animadas, o tilintar de copos, o aroma de especiarias e maresia,
Fernanda permitiu-se um momento de reflexão. O caminho desde a terrificada mulher que fugia na noite, com seu filho adormecido, até este momento de triunfo, não havia sido direto ou fácil. Fora uma jornada sinuosa, marcada pela bondade de estranhos que se tornaram família, pela coragem descoberta nos momentos de maior medo e pela força construída através de incontáveis pequenos atos de perseverança. Cada escolha difícil, cada obstáculo superado, cada lágrima derramada havia conduzido a este momento, não apenas de sobrevivência, mas de verdadeiro florescimento. Como as pequenas flores silvestres que agora adornavam cada mesa, ela e Ulisses haviam não apenas sobrevivido em solo hostil, mas encontrado uma forma de transformar a adversidade em beleza. Enquanto recebia mais um grupo de clientes, agradecendo-lhes por escolherem o novo horizonte, Fernanda sentiu uma certeza, e profunda. Esta não era apenas a conclusão de uma jornada de fuga, era o verdadeiro início de sua vida. Uma vida construída não sobre ilusões ou dependência, mas sobre coragem, conexões autênticas e a descoberta de sua própria força. Bem-vindos, disse ela, com um sorriso que vinha do fundo da alma. Bem-vindos ao nosso novo começo. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.